Deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se você pudesse voltar no tempo e dar um único conselho para o seu eu, que estava começando a investir agora, o que você diria? Eu penso nisso direto, porque hoje, como analista, eu estudo o mercado o dia todo. Mas o Kleber, de alguns anos atrás, ele cometeu alguns erros. Erros que custaram dinheiro e tempo, e principalmente, paz de espírito. E a verdade é que a maioria dos investidores iniciantes cometem exatamente os mesmos erros. A boa notícia, você não precisa passar por isso. Nesse vídeo, eu não vou te dar dica de ação ou fundo imobiliário. Eu vou te dar algo muito mais valioso. As 7 coisas que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei a investir. Fica comigo até o final porque a dica número 5 poderia ter salvado o patrimônio de muita gente que eu conheço. Eu me chamo Kleber, sou analista CNPI pleno e você está no canal Decifrando o Mercado. Beleza, vamos começar pelo erro mais comum de todos, a paralisia. Aquela vontade de investir, mas sempre deixando para depois. E aqui tem duas desculpas clássicas que a gente se dá. A primeira é achar que precisa de rios de dinheiro. Ah, quando eu tiver 5, 10 mil reais eu começo. Pura mentira. Hoje, com 10, 30, 50 reais, você já compra uma cota de um fundo imobiliário, de uma ação, de um título do tesouro. O importante não é a quantidade, é criar o hábito de investir. E isso faz toda a diferença. Pensa comigo, investir é como uma dieta. Você não vai perder 3, 4 quilos do dia para a noite. Você começa aos poucos, foca em fazer uma reeducação alimentar gradual, frequentar uma academia e, o mais importante, criar a disciplina de ir toda semana. Com o dinheiro é a mesma coisa. Ao investir todo mês, mesmo que seja 50, 100 reais, você está treinando o seu cérebro a se pagar primeiro. Você cria a rotina, o caminho neural. É essa constância que vai colocar a verdadeira mágica dos juros compostos para trabalhar no longo prazo, transformando esses pequenos aportes em um patrimônio que você nem imaginava. E acredite, ao acompanhar a evolução da sua carteira, você automaticamente vai querer dar um jeito para conseguir aumentar os aportes e acelerar o crescimento da bola de neve. A segunda desculpa é esperar o cenário perfeito. Ah, vou esperar as eleições passarem. Vou esperar os juros caírem. Vou esperar a guerra da Ucrânia acabar. Sabe quando o momento perfeito vai chegar? Nunca. O mercado é dinâmico, sempre vai ter uma crise, uma eleição, uma notícia bombástica. Não terceirize a responsabilidade do seu futuro para o noticiário. O melhor dia para começar foi ontem, e o segundo melhor dia é hoje. Ok, você decidiu começar, mas aí vem o medo. E se eu perder dinheiro? É um medo justo, mas olha só, não tem jeito melhor de aprender do que sentir no mercado na pele. Livro e vídeo ensinam a teoria, mas só o home broker aberto ensina a controlar o emocional. É por isso que a minha segunda lição é: aprenda na prática, mas com pouco. Não é para pegar o dinheiro das suas férias e colocar tudo em ações. Comece pequeno, pegue um valor que não vai te tirar o sono se desvalorizar 10, 15, 30%. O objetivo aqui não é ficar rico, é entender a dinâmica, é ver o dinheiro variar e perceber que está tudo bem. É descobrir se você tem estômago para renda variável. Errar com pouco é barato, é custo de aprendizado. Errar com muito pode ser o fim do seu sonho como investidor. E se você já tem um dinheiro guardado, uma bolada maior, pelo amor de Deus, não aloque tudo de uma vez. Isso me leva ao terceiro ponto. Recebi uma indenização, o FGTS, vendi um carro, juntei uma grana. O que eu faço? A pior coisa é pegar esses 50, 100 mil reais e sair comprando tudo de uma vez. Você ainda não sabe o que está fazendo. A estratégia correta é calma e paciência. Deixe esse dinheiro rendendo em um lugar seguro e com liquidez, como um Tesouro Selic ou um CDB de um bancão que pague 100% do CDI. Esse será o seu porto seguro. Enquanto o dinheiro está lá protegido, você vai estudando. E aos poucos, todo mês, você tira uma pequena parte e faz as suas alocações estratégicas. Conforme as oportunidades vão surgindo, você compra um pouco de ações, um pouco de fundo imobiliário, você vai montando a sua carteira no seu ritmo de aprendizado. E isso diminui drasticamente o risco de fazer uma grande besteira por impulso. Ok, agora que você já está investindo, vai enfrentar a maior tentação do mercado, o FOMO, que no bom e velho português significa o medo de ficar de fora. Você vê uma ação que subiu 50% em um mês, seu amigo falando que ganhou muito dinheiro com ela. O noticiário só fala daquilo e você pensa: eu preciso entrar. Cuidado, na maioria das vezes, quando a notícia chega até você, a festa já está acabando. Lembre-se sempre: o preço importa. O mercado anda em ondas, sobe, desce. Comprar no topo, na euforia, é a receita para o prejuízo. Não tenha medo de ficar de fora de uma alta. Se você perdeu o bonde, espere o próximo, ele sempre vem. Paciência é a virtude que mais gera dinheiro na bolsa. Aliás, se essa dica sobre FOMO já te salvou de uma cilada, faz o seguinte: deixa o like aqui embaixo para eu saber que esse conteúdo está te ajudando. E falando em amigo que dá dica, vamos ao ponto que eu considero o mais importante de todos para sua liberdade financeira. É ótimo ouvir a opinião dos outros, do amigo, do influenciador que você gosta, do seu assessor de investimento, mas uma coisa é ouvir, outra coisa é terceirizar a sua decisão. Se você apenas segue a dica dos outros, duas coisas ruins acontecem. Primeiro, sua carteira vira um Frankenstein.
Um monte de ativos sem sentido, sem estratégia, que não conversam entre si. E segundo e pior, quando um ativo cai, você vai culpar quem te deu a dica. Você nunca assume as responsabilidades e, portanto, nunca aprende. A decisão final precisa ser sua. Estude o básico, entenda por que você está comprando aquela empresa ou aquele fundo. Saiba filtrar. A dica do outro é o ponto de partida para o seu estudo, não o ponto final. Pense nisso como se fosse a sua própria empresa. Você não contrataria um funcionário ou faria um grande investimento na sua empresa só porque alguém te disse para fazer, certo? Com seu portfólio é a mesma lógica. Cada sim e não para um ativo é uma decisão de negócios. Assumir essa responsabilidade é o único jeito de aprender de verdade com os seus erros e de replicar os seus acertos. Sem isso, você fica para sempre dependente da opinião dos outros, e um investidor dependente nunca terá a verdadeira liberdade financeira. Ok, agora você está estudando, tomando suas próprias decisões, sua carteira está indo bem, e aí surge um novo inimigo: o excesso de confiança. A gente tende a achar que é um gênio quando vive um mercado de alta, mas sinto em te falar, em bull market quase tudo sobe. Até as piores empresas se valorizam. Você começa a achar que sabe tudo, que pode arriscar mais, e é aí que o tombo costuma ser grande. Sabe qual é a consequência prática desse excesso de confiança? Você começa a quebrar suas próprias regras, aquele seu plano inicial bem pensado de diversificação, de aportes mensais, de focar em empresas de qualidade, começa a parecer lento e chato. Seu cérebro, viciado na euforia de ver tudo subir, começa a te convencer a aproveitar o momento. Você, sem perceber, transforma sua carteira de investimento em um bilhete de loteria. O mercado não te pune por errar, ele te pune por não ter uma estratégia, e principalmente por não segui-la quando as coisas parecem fáceis demais. Lembre-se que o mercado é humilde e ele te força a ser também, acredite. E isso nos conecta com a última lição: não queira ter tudo. Você não precisa estar em todas as ações que sobem. Você não precisa ter 20, 30 ativos diferentes na carteira. Isso não é diversificar, é pulverizar. Diversificar não é sobre quantidade, mas sim sobre a qualidade e a correlação entre os ativos. Ter 30 ações ou mais na carteira muitas vezes leva a um portfólio inchado, difícil de gerenciar e onde você perde a capacidade de acompanhar cada empresa de perto. Uma boa diversificação é ter ativos de classes diferentes e que não se comportem da mesma maneira. Uma carteira com 8 a 12 boas ações, alguns fundos imobiliários e uma parte em renda fixa já é mais do que o suficiente para um excelente resultado. Então, vamos recapitular. Primeiro, comece agora, com o que você tem. Segundo, aprenda na prática, mas com pouco dinheiro. Terceiro, se você tem um montante, invista aos poucos, não tudo de uma vez. Quarto, preço importa. Fuja do efeito manada e do FOMO. Quinto, a decisão final é sua. Estude e não terceirize seu dinheiro. Sexto, cuidado com a arrogância nos tempos de alta. E por último, sétimo, diversifique com eficiência. Menos é mais. Entenda que investir é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Essas lições que eu aprendi da forma mais difícil estão aqui para encurtar o seu caminho e proteger o seu patrimônio. Agora, se você quer entender a diferença entre preço e valor, eu te recomendo esse vídeo que está aparecendo na tela. Te espero lá, um forte abraço e fui!